Fala, Corinthians, como é que você tá? Tudo certo? Mais um derby, o quarto do ano, meu Deus do céu, estamos no mês 4, quase tá uma média de um por mês. E tá bom pra gente, 2 empates, uma vitória e uma taça na nossa conta, hein? Vem pro vídeo de hoje, pré-jogo, que a gente vai analisar tudo, como que chega Corinthians e Palmeiras pra esse jogo de agora. Mas ontem postei um vídeo muito interessante que também faz parte do tema do pré-jogo, que se você não viu, vale a pena conferir. As maiores invencibilidades do Coringão em Campeonato Brasileiro. E esse time atual tá perto de fazer história, porque já são 12 jogos, se pegar 24 e 25, Campeonato Brasileiro, que a gente tá invencível. 12 jogos, 10 vitórias e 2 empates. Um empate nessa temporada e teve um empate que começou essa série lá contra o Internacional, que inclusive é complicado, inclusive poderia ser uma vitória se não fosse aqueles detalhezinhos finais. Meu Deus do céu, a gente tava num sofrimento naquela campanha, né, meus? Aquele jogo com o Internacional parecia Vida ou Morte. Então não imaginava que ali começaria a nossa saga absurda rumo ao 7º lugar. Confere esse vídeo aqui que eu vou te mostrar como em 2017 a gente fez história, em 2015 a gente fez história e também em 93, curiosamente, o Corinthians tem uma excelente trajetória. Vale a pena conferir esse vídeo aqui no canal. Ó, lançamos o curso de edição de imagens esportivas aqui do canal comigo, hein? Você vai aprender como fazer todas essas imagens, todas essas edições que você pode levar para qualquer outro tema também. Se tem seu próprio negócio, você pode adaptar toda essa criatividade que você vai aprender, toda essa parte teórica do design, além de criar uma arte bonita. Então confere aqui embaixo, o valor tem promoção porque o curso está em pré-venda, então o valor tem promoção. Além disso, você vai garantir também um bônus totalmente grátis aqui do canal, um boné, um bucket, você pode escolher o qual você quiser entrando na pré-venda. Falando isso, meus amigos, tá um clima bem ruim pro lado de lá, hein? A presidente já reclamou do time, da torcida, menosprezou a instituição. Pô, a torcida não tá nada satisfeita. Essa daqui é sensacional. Cara, bruxa feia, nós odiamos a Leila. Isso daqui dá uma vergonha, cara. Por tabela. Não é minha torcida fazendo isso, mas dá uma vergonha por tabela. Ó, é bem isso. Ai, xingamento de criança. Só faltou emendar com tia Leila não, porque ela tem cara de mamão. Mas ó, técnico já criticou a torcida. Tá um clima nada legal, cara, pra esse clássico, pra esse derby. Torcedor do Palmeiras, como que você aceita tudo isso, cara? É presidente reclamando, é o técnico reclamando, e é o jogador fazendo gol e mandando a torcida calar a boca. Aí não, meus amigos. Tá feio o clima por lá, o Corinthians tem que se aproveitar disso. Inclusive esse senhor aqui tem histórico contra a gente, bom histórico. Inclusive por conta disso que ele está sendo muito cobrado pela torcida deles. Então vamos aproveitar. Vamos para cima e vamos equilibrar esse confronto aí que tá quase a quase, hein? O Corinthians está conseguindo fazer uma série 4 jogos sem perder pro Palmeiras, ganhando, inclusive ganhando o título, e a gente pode emendar, fazer isso daqui perdurar por muito mais tempo. Vamos lá. O retrospecto de Corinthians e Palmeiras está começando, como eu falei ali no início do vídeo, começando a melhorar pra gente. São 135 ainda a vitória deles contra 131. Nossa, é um curto gapzinho ali que a gente pode colar. 117 empates, que foram acrescentados mais 2 nesse ano, né? E aqui embaixo a gente consegue ver, ó, que passou aí uma época tenebrosa pra gente, a gente tá começando a melhorar e emparelhar essa discussão aqui, essa disputa. Já são 4 jogos que o Corinthians não perde, sendo com 2 vitórias, 2 empates e um título na conta. O jogo vai ser na Arena Barueri. E nos últimos 2 jogos que aconteceram na Arena Barueri não foram legais para nós. Quer dizer, mais ou menos, né? Porque teve inclusive atos históricos. Ah, vamos ver aqui, ó. Inclusive só foram esses 2 jogos que a gente teve na Arena Barueri. Uma vitória do Palmeiras, um empate. O Corinthians ainda não ganhou. Teve aquele jogo do ano passado, deixa eu puxar aqui, 2-2, né? Ó, Arena Barueri, Paulistão 2024, histórico, quando o Corinthians estava com expulso, 2, daí empata com uma cobrança de falta mais linda. Primeiro gol do Rodrigo Garro com a camisa do Coringão, num clássico, num derby contra o Palmeiras. Só que também teve aquele 3-0, coisa mais feia, que o Corinthians apanhou, foi feio demais.
Mas também a gente tava com um time muito ruim, limitado, enfim, vamos apagar isso da nossa memória e escrever uma nova história nesse jogo. Então, uma pena, né, o Palmeiras não ser dono do seu próprio estádio pra gente jogar lá no Chiqueirão novamente, porque a gente tem um bom retrospecto falando no Allianz Parque. Se for pegar aqui, ó, 5 vitórias do Corinthians, 6 do Palmeiras e 4 empates, a gente poderia até chegar, hein? Poderia até chegar nesse jogo caso acontecesse lá, mas uma pena que o estádio é da W Torre e a gente vai jogar na Arena Barueri. Arena Barueri. Pelo menos lá não é também, né? Também é campo sintético. E aqui, meus amigos, surgiu isso daqui também de ontem para hoje. A galera do Coringão tá curtindo uma balada, é isso mesmo? A gente vê aqui Mateuzinho, Martínez encapuzado, escondido e o Carrilho sem nenhum disfarce, né? E aí você me pergunta, Alisson, tá errado isso? Pô, cara, é a vida deles, pessoal, né, meus amigos? Sinceramente, se o pessoal eles fazem o que quiser, se o pessoal não atrapalhar o profissional, a gente quer o desempenho de campo, eles fazem o que querem, o que quiserem. Mas se a partir do momento que o pessoal estiver atrapalhando o profissional, com certeza isso daqui vai ter problema. É que me perguntaram, o que você achou? Para mim, segue o jogo, meus amigos. Se eles tiverem, inclusive, 3 caras que estão com boa fase, né? O Mateuzinho meteu gol, o Martínez está bem, inclusive com uma nova posição no time, e o Carrilho nem se fala, é o melhor jogador do time em 2025. Então segue o baile. Coisa para se preocupar nesse jogo, meus amigos. Árbitro Rafael Rodrigo Klein. Não temos boas recordações, inclusive o último jogo que ele apitou contra nós fez lambança. Inclusive a gente tá falando dessa série invicta do Corinthians, que já dura muito tempo no Campeonato Brasileiro. Lembra aquele 3-1 contra o São Paulo, que foi um jogo absurdo? O Corinthians fez cagado, mas o árbitro também fez, que ele deu a expulsão do Ramalho naquele encontrão com o Luciano, mas também não viu nada. A VAR também fingiu que não viu. Aquele cotovelada que foi dado no Romero também passou ileso. Ou seja, inclusive a nota da torcida que a gente consegue ver para a arbitragem. Olha só, foi 0,34. Quando tem uma nota dessa daqui, é praticamente que o juiz estragou com a partida. Porque a torcida é justa nas notas. Veja só, aqui ó, contra o Red Bull Bragantino, o Corinthians perdeu, mas a nota do juiz 4,27, isso daqui é excelente. Mesma coisa contra o Cruzeiro, 1-1, 3,43, está dentro da média de notas. Mas quando a nota é 1,51, 1,83, 0,34, o juiz aprontou. E aqui ó, se consegue ver que o histórico, inclusive, de jogos do Corinthians com esse senhor apitando, a gente não tem nada a comemorar. São 4 derrotas e um empate em 5 partidas que esse senhor apitou os jogos do Corinthians. E coincidentemente, todos o Corinthians de visitante. Contra o São Paulo, contra o Vasco, contra o Red Bull Bragantino, contra o Cruzeiro, contra o Flamengo. Nunca apitou o jogo do Corinthians da Neoquímica Arena. E mais uma vez o Corinthians vai jogar como visitante. 6º jogo, então, com o Rafael Klein apitando. Estamos de olho, hein, meu juizão? Capricha. É aqui o que eu falei, inclusive, né? Ó, aquela última partida que aconteceu, Romero, Garro, Bidon, todo mundo incrédulo com o que o senhor apresentou naquela partida. Campeonato Brasileiro, tabela, é muito cedo para falar que o Corinthians está em primeiro, para falar que segue o líder. É cedo, né? Mas vamos ver que os próximos 3 jogos o Corinthians vai pegar o Palmeiras. Se a gente não perder... Ah, você vai perguntar, pô, Alisson, mas você já tá falando em não perder. Tem que ir para ganhar? Tem que ir para ganhar. Mas o empate aqui não é todo ruim jogando fora de casa contra o rival, porque logo na sequência a gente tem Sport e Fluminense, que tem uma derrota e uma vitória cada um. O Fluminense, na verdade, o Sport tem uma derrota e um empate, tá na zona de rebaixamento com 2 jogos. Mas a gente tem esses 2 adversários em casa. Então a chance de a gente fazer 7 pontos nos 3 próximos jogos é excelente. Campeonato Brasileiro a gente sempre tem que ir pensando na próxima rodada. Mas fazer esse compactozinho ali também, esse combo de 3 jogos para frente, é interessante para a gente ir criando mini metas para esse campeonato. E, no meu ver, 7 pontos seria interessante nesses 3 próximos jogos e não é impossível. Então vamos lá, claro, por uma vitória, mas o Corinthians pode figurar aí nessas 5 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, ainda aqui em primeiro ou pelo menos nesse G4, que vai ser muito importante. O jogo vai ser 6h30, presta atenção, com transmissão do Premier, beleza? E ó, vamos começar a falar agora de escalação, provável Corinthians. Principalmente na defesa a gente tem muitas dúvidas, também na criação, mas principalmente na defesa.
Esse daqui é um levantamento do GE em relação às linhas de zaga utilizadas pelo Corinthians em 2025. E veja muitas diferentes duplas de zaga a gente teve. A que mais teve frequência foi Félix Torres e Gustavo Henrique. Onde a gente viu o Félix Torres ter uma ligeira melhora no seu futebol, só que agora a gente já tá vendo que tá voltando a fase Félix Torres. Meu Deus, no último jogo ele cometeu muita bobagem, também vem aí de alguns últimos jogos. Sendo aquele Félix Torres que infelizmente não passava confiança no passado. Tomara que não seja a volta daquele antigo Félix Torres, seja realmente aquele cara de seleção mostrando realmente o que apresenta na seleção. A segunda, a dupla André Ramalho e Kaká, surpreendentemente com 5 jogos disputados, ali como dupla de zaga, Félix Torres e Choque. Então o Félix Torres tá no top 3 de duplas, ou com o Gustavo Henrique ou com o Choque. Isso daqui com o Choque foi antes do Gustavo Henrique voltar de lesão no Campeonato Paulista. André Ramalho e Choque também tiveram 3, Kaká e Félix Torres, Ramalho e Félix Torres. Então você vê que o Félix Torres tem muitos jogos nesse ano, merecidamente porque evoluiu, só que também por conta da incapacidade dos outros defensores do nosso time. Tá chegando aí metade do ano, vamos ter que reforçar esse setor, meus amigos. Se a gente quiser ter um campeonato sólido, precisa. Porque bons ataques ganham jogos, mas excelentes defesas é que ganham campeonatos. E a gente precisa melhorar essa questão defensiva, esse 0 ponto alguma coisa de gols tomados, que hoje já está para mais de 1 ponto alguma coisa. A gente tem que arredondar ali para um 0,7, 0,8 gols levados por jogo para a gente conseguir levar esse campeonato brasileiro. São ajustes e que a gente consegue fazer com uma boa contratação, tenho certeza. Vamos lá. Quem que veio a campo pelo Coringão? Toma na tela a escalação. Com muitas dúvidas. Começando por ele, Matheus Donelli, em clássico. Seja que Deus quiser. Félix Torres, que tá naquela fase, voltando àquela fase, tomara que também represente nesse clássico. E agora, parceiro, quem que será? Gustavo Henrique, que tá em dúvida se vai voltar ou não. E o Ramalho, que tá jogando ali no sacrifício. Então a gente não sabe exatamente quem será o parceiro de dupla do Félix Torres, mas será um deles muito provavelmente. Angileri, que a gente não sabe ainda se vai ter condição de jogo também. Se tiver, obviamente vai ser titular. Se não, muito provavelmente vem Hugo. Então aí a gente já tem grandes dores de cabeça, começando do gol, pela zaga e lateral esquerda. Vamos lá, Mateuzinho provavelmente será nosso lateral direito. No meio a gente também tem dúvida, com o Ranielli fazendo a volância, Carrilho e Martinez, ok. Só que na criação a gente tem dúvida ainda se o Coronado volta ou não para esse clássico. Tá na hora do Coronado mostrar que veio, na verdade já passou da hora disso acontecer. Boa notícia, que inclusive está em azul aqui, é que Memphis Depay tá quase 100% de certeza que vai voltar para o Corinthians. Não viajou para a Colômbia para fazer o jogo da Copa Sul-Americana, mas está 100% para jogar contra o Palmeiras. E ele, Yuri Alberto, tanque indestrutível, joga todas, o Fominha vai com certeza para mais um jogo. O pai do Palmeiras, tem que colocar também essa questão aqui, tá fazendo muito gol e Memphis Depay dando muita assistência. Essa dupla tem tudo para trazer bons resultados pra gente no jogo de logo mais. E aí embaixo deixa nos comentários qual a dupla de zaga principalmente que você preferia para esse jogo de hoje e que tá passando mais confiança no meio de tantas incertezas que a gente tá tendo no ano 2025. A gente já tá em abril e a gente ainda não tem a dupla de zaga titular. Isso daqui preocupa demais, meus amigos. E você já viu que saiu aí, vazaram as novas camisas dessa temporada, e caso você queira garantir as da temporada 24-25, ainda tem disponível, hein? Para garantir na sua coleção, tem muitas camisas que ficaram da hora. Tem gente que curte essas duas aqui, mas eu amo essa All Black aqui. Quem não tem nas coleção tá perdendo, principalmente a modelo jogador. Então caso você queira garantir, link na descrição, comentário fixado, se clica será redirecionado para o vendedor e lá com o vendedor você finaliza a sua compra, beleza? bandostore.com. Meus amigos, próximo vídeo será nós aqui comentando o pós-jogo, espero eu que felizes novamente após o jogo contra a porcada. Será o 4º do ano. Se a gente conseguir uma vitória, a gente vai cometer um início de campeonato absurdo e ainda com 2 jogos em casa para a gente resolver contra o Sport e Fluminense, já quem sabe ensaiar uma ligeira arrancada nesse início de Brasileirão. Forte abraço, que falou foi o Alisson, não esqueça, caso você queira fazer um curso de edição de imagem esportiva comigo, o link tá aqui embaixo na descrição e até a próxima. Vai, Corinthians!